essa questão da metafísica, né? De como a metafísica como os pressupostos para o sentido de verdade, que o Heidegger chama de entidade, né? O Heidegger vai chamar isso de entidade doente. O que que é entidade doente? Vocês vão ver isso muito na obra dele, né? Muito. Ele vai falar da entidade, da presença constante, a presença constante frente ao que não é constante, né? Então, a metafísica ela sempre se preocupou, a verdade, né? A forma como a qual os gregos se perguntaram pela verdade, sem questionar a questão da verdade em si mesma, né? Segundo Heidegger, não, porque tomou-se a verdade como isso que deve ser claro, ou seja, deve se mostrar claro, verdadeiro, no sentido de uma certa, de uma certeza, de uma universalidade para essa verdade e de uma atemporalidade, uma eternidade, né? Para o sentido de verdade, né? Esse é o princípio da metafísica, esse é o princípio da filosofia, né? Grega, como podemos dizer. Bom, esses pressupostos, eles vêm, eu vou repetir isso toda a aula, porque eu acho isso essencial. Sem isso, a gente não entende o que o Heidegger quer com a filosofia dele, né? O que ele quer com o ser e tempo, né? O que ele quer ao determinar o ser, a verdade, pelo tempo, né? Pela temporalidade, e não mais pela eternidade e pela universalidade, como todos os pensadores fizeram, até Nietzsche, tá? Sem jamais perguntar sobre isso. Então, lá no começo, com os gregos, quando a verdade foi imposta sem que eles se perguntassem por isso, como na verdade a verdade se colocou como isso que é universal e atemporal e que deve ser isso, sem jamais se questionar sobre isso, né? Que o Platão descobriu a ideia. A palavra para verdade em grego era aletheia. Aletheia, a é o negativo, letes é o escuro, né? Letes em grego é o oculto, tá? Aletes quer dizer o desoculto. O que que para Heidegger o grego seguiu sem jamais voltar a questionar? Justamente esse, não o do desvelar, mas o velar. Que o velar, para Heidegger, é totalmente determinado pelo tempo, tá? Totalmente determinado pela temporalidade. O des, que é a absoluta claridade, ela já é determinada da temporalidade enquanto o quê? Eternidade, enquanto universalidade, enquanto absolutidade, enquanto totalitarismo de verdade. Tá? É essa verdade, essa forma do ser, né? Pelo menos a palavra grega ainda continha nela essa dimensão de não verdade no sentido não de mentira, no sentido de não entidade, de não eternidade para um sentido, né? Mas essa palavra já nos romanos já se torna veritas. Veritas ela não tem mais nenhum resquício desse lugar, desse nada, desse lugar de é, obscuro, né? Como é que eu posso dizer? Escuro da verdade, escuro do ser, né? Disso que não é aclarado, disso que não se manifesta enquanto ente, né? Porque todo ente é uma claridade, né? Todo ente, seja ele ideal, seja ele material, ele vem a compreensão enquanto significação. Significação já é uma claridade, tá? Agora, isso que essa verdade, a linguagem que se doa enquanto verdade, ela mesma, né, enquanto ela mesma, né, a verdade enquanto linguagem, enquanto compreensão do ser, ela mesma, para Heidegger, não é ente algum, tá? Não é essa claridade nenhuma. Tá? Pelo contrário, ela aparece a cada povo, a cada mundo de sentido completamente diferente. Tá? Completamente diferente, eu digo radicalmente diferente. Não é diferente no sentido é, das diferenças culturais, tá? Não é cultural. Que até essa palavra cultural, para o Heidegger, ela é uma forma não é descaracterizar, mas é uma forma sem que a gente enxergue, né? Sem que a gente consiga enxergar, é uma forma de você meio que. Não seria a palavra, não seria diminuir, não sei se eu consigo me expressar. É como se você cerceasse ela da verdade dela. Porque a gente só pode. No discurso decolonial, eu vejo muito essa questão do pensamento, né, do pensamento africano, do pensamento de colocar a questão de que a negritude não tem um lugar da razão europeia. Ela é desclassificada
como algo que não é da razão europeia. Ou seja, eles também, ou seja, o pensamento decolonial também está pré-ontologicamente, ou seja, fundamentalmente fundado no mundo do sentido europeu, né? Que pensa a razão como algo superior e que pensa se sofrendo preconceito porque a razão é algo superior e o pensamento africano não estaria no lugar dessa superioridade. Em Heidegger, a razão não é o superior. Em Heidegger, a razão lógico-calculativa, ela é uma forma do pensamento, mas não é a maior forma e nem a forma mais sublime para Heidegger do pensamento, tá? Então toma-se o animal racional, toma-se isso, inclusive no pensamento decolonial, e postula-se, né, um racismo, um epistemicídio, né, em cima dessa que acontece mesmo, porque se está dentro desse mundo, tem que ter um lugar, tal lugar como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Agora, a gente tem que pensar radicalmente o que é um mundo de sentido que não é o mundo de sentido ocidental, a finitude desse mundo de sentido, que é o nosso, e não pré-ontologicamente, ou seja, pré-reflexivamente, achar que todos os outros mundos de sentido têm que é, se alocar na sublimidade do mundo da ratio ocidental, né? Da tecnociência, racionalidade ocidental. Né? O Heidegger vai fazer essa. Daí eu queria muito conversar com a decolonialidade, mas eu fico meio no escuro, assim. Né? Eu queria dar esse curso, eu queria conversar sobre isso, né? Falar sobre isso. Porque como que você vai. Como que você vai ver radicalmente a diferença e enobrecer essa diferença se a gente está indo com a nossa ótica o tempo todo, né? Com a ótica da filosofia, da antropologia, da sociologia, do que seja, né? E tentando inserir esses povos nessa ótica, para que eles se tornem humanos, né? Ou seja, essa ótica da ciência europeia, da ciência que é europeu, né? Todas essas ciências europeias, é essa ótica que é a mais sublime do ser humano. Por que que a gente tem que tomar isso como mais sublime? Porque tecnologicamente evoluiu, mas da mesma forma que evoluiu tecnologicamente, o espírito embotou, né? O pensamento humano embotou. É diretamente proporcional, se você for pensar. Quanto mais tecnologia, menos espiritualidade. Espiritualidade que eu digo em filosofia, espírito é pensamento, tá? Não é como é para religião, não. Então, quanto mais tecnologia, você pode ver que mais a gente está embotando enquanto pensamento. Então, que evolução é essa da razão, da tecnologia, da ratio lógico, matemática, que embota a nossa essência, né, enquanto pensantes? Então, tudo isso o Heidegger quer mostrar. Mas ele, para mostrar a nossa, entre aspas, uma certa falência em colocar essa forma do pensamento como uma forma mais sublime, né, da razão lógico-matemática, da razão científica e lógica, uma forma mais sublime de compreensão do ser, de compreensão da verdade, na luta dele com isso, né, justamente para tentar resgatar alguma coisa de essência humana, né, alguma coisa do nosso modo pensante mais que segundo ele é o mais essencial, né, que é os filhos da quaternidade, né, da terra, céu, deuses e homens, né, que nem mais deuses a gente pode ter, segundo ele, né, justamente porque a gente se colocou no lugar desse Deus. Então, ele quer fazer essa história da filosofia, né, no meu entender, desde os gregos até hoje, para mostrar que o pressuposto totalitário da verdade que surgiu na Europa com os gregos, esse pressuposto de totalitário, né, universal e atemporal, principalmente atemporal, para a verdade, tá? Daí a luta dele de chamar a obra principal dele ser a tempo, tá? Ser atemporal, não tem nada de atemporal em ser. Tá? Então, é mostrar que, desde o começo do pensamento grego, que é o que nos forma primordialmente, nós ocidentais, né? Ocidentais que eu digo porque a Europa colonizou o mundo inteiro. Né? Então, qualquer lugar que você vá no mundo, tem Europa. Né? Então, ele quer mostrar que esses pressupostos, quando esse pressuposto, né, de universalidade para a verdade, porque outros povos, antes do povo ocidental, você tinha muito mais um respeito e uma admiração pelos deuses alheios, né, do que quando isso começou, da univocidade, né, universalidade da verdade ou do Deus, etc. Né? Então,
Isso começa com a... Aí a pessoa sempre me pergunta assim, mas não tem um Deus assim? No meu entender, tem. Mas ele ganha configurações distintas em cada povo. Né? E ninguém para... a verdade, o ser, ganha configurações distintas em cada povo. Né? Então, isso não tem que pegar uma forma ôntica, né, que é a forma fática, histórica de um povo, e impor isso para todos os povos. Que é isso que a Europa fez e faz há mais de 500 anos. Então, e isso que, enfim, né, a metafísica, a religião, etc. Então, o que ele quer quebrar com esse pressuposto para mostrar que esse pressuposto não é uma questão ideal e que isso é perigosíssimo para a essência humana, tá? Isso é extremamente perigoso, esse pressuposto de universalidade e atemporalidade e incondicionalidade, ou seja, eu condiciono o real, porque era o Deus judaico-cristão que condicionava o real, agora é o sujeito que condiciona o real. Agora é o homem. A partir do século XVII, quem condiciona o real é o Dasein. Dasein é a forma do ser do homem em Heidegger, né? Mas é o sujeito. A forma do ser do homem desde a modernidade é o sujeito. O sujeito de conhecimento e de vontade. O sujeito ele é um ente incondicionado, dono da verdade e dono do real. Ele é dono do todo, porque ele põe o real. Tá? Então, todo outro ente. Né? Então, esse pressuposto, vamos lá, voltando, esse pressuposto, né, o de universalidade, a temporalidade e totalitarismo para a verdade, que vem lá, crescendo lá dentro dos gregos, passa pelo pensamento judaico-cristão no medieval. Tira-se esse pressuposto, isso tudo é implícito, tá? Para Heidegger, ninguém. Isso foi acontecendo no pensamento humano sem que nenhum pensador se questionasse isso. Tá? Segundo Heidegger, só em Heidegger isso foi questionado. Ou seja, olha quantos tempos, 2.500 anos, né, de pensamento aí se fazendo, se aprofundando e se fazendo dentro dessa história metafísica, né, porque ele vai se aprofundando, né. Aí, bom, esse pressuposto sai do Deus judaico-cristão e agora o Descartes duvida de tudo, só não pode duvidar dele que está pensando. Ele funda esse pressuposto sem ele saber que ele faz isso, segundo Heidegger, né, ele faz isso, ele funda isso na consciência humana. Então, agora é a consciência humana o dono do real, o senhor do todo. O índice de determinação da verdade e do todo. Tá? Isso dá uma liberdade para o homem, né? Enquanto sujeito, enquanto senhor do universo, né? Enquanto senhor do todo, gigantesca. Né? Ele pode fazer o que ele quiser com tudo que é mundano, com tudo que é terrestre, com outro ser humano. Bom, e o Heidegger vai tentar mostrar que isso é apenas uma verdade, a verdade de um mundo de sentido acerca do homem. E acerca, ele vai tentar quebrar com essa história da metafísica, porque para a metafísica o homem é sujeito hoje e há 50 mil anos atrás, só não tinham descoberto isso ainda. Então, outros povos históricos de outros mundos de sentido também eram sujeitos de vontade de conhecimento. Essa é a pretensão da metafísica a qual nós somos submetidos, não, na qual nós somos, né? Porque nós somos mundo de sentido. Né? Ela acha que apenas eles eram primitivos e não podiam descobrir isso, né? Que a tão maravilhosa ciência europeia descobriu. Né? E quando Heidegger vai provar por A mais B que não, que o ser é tempo e finito ao mundo de sentido. E que a verdade que eles tinham acerca do ser do homem para aquele povo é tão ou mais verdade do que a nossa. E que e jamais você pode levar, e você pode levar isso nem para os gregos. O Heidegger diz que colocar a palavra sujeito-objeto na tradução de literatura grega é quase um sacrilégio, porque esse sentido do homem enquanto sujeito não existia. E nem na totalidade dos entes como objeto. Os entes não eram objetos para os gregos. Então, é Heidegger que vai fazer toda essa quebra semântica da história da filosofia. Né? Então, é muito. Por isso ele tem todo um neologismo que as pessoas criticam muito. Ah, mas ele fala muito, a fala dele é muito, ele tem muitas palavras, é porque a metafísica não comporta. É uma forma de pensar em que o tempo está totalmente determinado, determinando essa forma de pensar. Né? Jamais a metafísica pensou o tempo. Aristóteles pensou com uma sequência de agoras, né? Pensou-se o ser enquanto entidade. Por que vai pensar o tempo se eu preciso do ser enquanto uma verdade eterna? Eu preciso da verdade, que descobrir uma verdade que seja eterna. Né? Então, e o Heidegger vai pegar o ser e tempo e vai começar
né, a determinar as estruturas temporais da compreensão humana através da lida cotidiana mesmo, né? Da lida cotidiana, como que a gente é essa estrutura, tempo, continuamente tempo, tá? E vai determinar isso para a história, né? Por isso ele faz a estrutura da compreensão humana enquanto tempo, enquanto mundo, e depois ele vai fazer a história do ser, né? As outras obras de... Iago, você pode desligar o seu microfone, por favor? Obrigada. Então ele vai fazer ele primeiro vai mostrar as estruturas da compreensão, vai mostrar por que o design é historicidade, circunscrita, ou seja, finita ao mundo de sentido, verdade finita ao mundo de sentido, ser finito ao mundo, mas esse mundo hoje está globalizado, completamente arrancou todos os povos, né? E todos os povos possíveis, praticamente. Eu acho que não tem quase mais nada, né, de outros mundos reais de sentido, né? Do que para o ocidentalismo, né? Todos os povos, aqui o Japão, Butão, sei lá, Austrália, pode ser qualquer lugar do mundo, né? Você vê que a gente está no mesmo mundo de sentido, tá? A gente não está em mundos diferentes. A gente está, aí sim, você pode dizer culturalmente, que é uma coisa hoje muito externa, porque é para gringo ver, praticamente, né? A cultura não é uma real mais, né? Então essa é mais a crítica no sentido de Heidegger, não é crítica de falar mal, é crítica no sentido de botar em crise, botar em abertura, né? Fala, Ronald. Manuela, assim, você falou no que é difícil a gente ver outras culturas, né, outras nações e tudo, porque a gente já vai com os olhos de colonizador, vamos dizer assim, né? Aí você colocou agora há pouco, a questão da essência, né? É justamente isso, porque eu digo nós porque eu me incluo nisso, né? Nós não acreditamos em essência. Nesse sentido, vamos dizer assim, metafísico. Quer dizer, a metafísica hoje que tem na África, por exemplo, dos africanos, né? Ela, a não ser que seja africanos cristãos, eles acreditam sim na essência, mas a maioria dos que não são cristãos, eles não acreditam mais em essência, né? Então, eles acreditam que a essência é justamente o conceito que leva o colonizador a colonizar, porque eles dizem que nós temos uma essência e vocês não têm. Então, é mais ou menos por aí. Só fazendo essa intervenção, né? Porque os autores que eu tive a oportunidade de pegar até agora, eles tentam fazer, e é o maior esforço deles, a maioria são negros, são pessoas assim que demoraram muito para subir dentro da academia, né? E, em geral, eles têm esse ranço, né? Dizem assim, não, mas a essência de quê, por exemplo? Qual é a essência de cor, a essência de cultura, a essência de pensamento, a essência de... Esse pensamento. Essência, Mas não um pensamento racional ou acadêmico, ou o que seja. A essência do pensamento a nossa essência enquanto pensamento, a nossa essência o que o Heidegger fala, isso não ah, uma essência universal de um fato universal, não, de uma coisa, não, essa é a essência do homem como animal racional, ou a essência do homem como, não, a essência enquanto compreensão do ser, enquanto compreensão do ser. Nós somos, para Heidegger, nós somos um fenômeno de compreensão. Isso é uma universalidade, de certa forma, né? É uma universalidade, nós somos um fenômeno de compreensão da verdade, de compreensão do que é. Agora, essa verdade, ela se manifesta a cada vez em cada povo, né? Diferente da verdade que se quer totalitária e metafísica. Então, dentro do nosso povo, dentro do nosso mundo de sentido, eu acredito que estão certos, todo mundo tem que lutar pelo seu espaço, no meu entender, porque é um absurdo você discriminar por conta de cor, de raça, etc. Agora, eu não estou falando de quem já está aqui, eu estou falando de povos realmente que não têm contato nenhum, de mundos de sentido completamente diferentes. De mundos realmente finitos. Aí você vê realmente o que o Heidegger chama de finitude de mundo.
Você vê só a finitude da verdade, a finitude da essência de um povo, a finitude da verdade de um povo, quando você vê outro mundo. Você vê, vou dar um exemplo. Você vê, eu vi um dia um documentário chamado Piripicura, que eram de indígenas que eram o Ibama, se não me engano é Ibama, que tinha que demarcar as terras enquanto houvessem essa tribo indígena lá, dos Piripicuras. Só que eles já tinham morrido todo mundo e sobrou só dois. E eles nunca, eles sabem que existe o homem colonizador, etc. Mas eles nunca quiseram. Todas as tribos foi para a colonização, para a cidade, e eles nunca quiseram. Eles não falam português, eles não. São só dois. Então, assim, o que você consegue ali é por uma aproximação ganhar um sentido maior da existência humana, né? Por uma aproximação, mas não que eu vá com a minha racionalidade tentar identificar o que é a vida para ele. Com a minha sociologia, ou com o que quer que seja. Você pode ir, fica à vontade. Mas pro meu entender de mundo de sentido, é entender que ali não tem nem dia de semana, nem a contagem das horas como a gente faz, nem de ano, nem de nada. É outra coisa completamente, absurdamente diferente. Ou seja, é radicalmente outro mundo de sentido. Tá? Não é aqui para os países da África, né? A imensa maioria deles não é radicalmente uma quebra de sentido. A gente está praticamente no mesmo mundo de sentido, capitalista, usurpador, é, cientista, né? Das ciências modernas, etc. Né? O que a finitude de mundo do Heidegger ela é mais radical, ela é realmente a finitude de significação total. Ali não, nada que tem aqui faz sentido ali. Tá? Então, é a essência, essa essência universal, no meu entender, do Heidegger, seria a essência da não essência. Ou seja, a essência da essência como nada de eterna. Ou nada de eterna, que eu digo assim, nada como uma verdade de um mundo de sentido que seja totalitária para todos. Né? É assim que eu entendo o que ele quer dizer. Então, não sei, no meu entender, a gente que está dentro desse mundo, todos nós, né, que estamos dentro desse mundo, de qualquer raça, de qualquer etnia, etc., a gente tem que. Isso não pode acontecer. Mas dentro desse mundo, a gente está no mesmo mundo de sentido. Não é, para o Heidegger não tem uma diferença de mundos de sentido. Tem uma diferença de um mundo de sentido precário, significação precária, pobre, que vai discriminar o outro. Agora, não é radicalmente outro mundo de sentido. Radicalmente outro mundo de sentido é o que o Heidegger vai mostrar em Ser e Tempo, da finitude circunscrita da verdade. Do ser enquanto tempo, enquanto história, enquanto finito ao mundo de sentido. Então, a verdade que é para mim, ou para essas tribos indígenas de 5 mil anos atrás, que eu acho que hoje não tem mais quase nada, só vi esses dois, né, num documentário, é, é algo absoluto, radicalmente diferente. É radicalmente finita a verdade, tá? Então, é muito difícil isso para a gente, assim, é muito difícil. Assim, eu acho que é uma coisa que vai demorar muito ainda para a gente, para a humanidade, ou para o ser humano, né? Não sei, para a gente conseguir assimilar um pouco disso, porque a gente está muito aferrado na metafísica, assim. Ah, mas totalmente, assim. A gente é isso, né? A gente nosso mundo de sentido. Então, se a gente sendo o nosso mundo de sentido, como é que a gente vai pensar fora dele, né? Como é que consegue pensar para fora dele, né? Se não a partir da nossa pré-ontologia, da nossa ótica pré-ontológica, né? Se o Heidegger vai dizer que a gente é plexo referencial no sentido de um mundo, ou seja, tudo que a gente tudo que eu sou enquanto Manuela é a união, o produto não é a interseção dessas significações do meu mundo, que o meu mundo oferece enquanto tal, né? Como é que eu vou sair disso para ver de fora? Né? Não tem, é muito difícil. Então, mas é isso que ele está querendo propor, justamente para tentar salvar a gente da gente mesmo, né? A gente da gente, da nossa própria, do nossa própria intenção ou tendência a totalizar a verdade acerca do ser.
né? A nossa enquanto ocidentais, né? Enquanto europeus da tecnociência, né? E quando eu falo europeus da tecnociência, para o Heidegger, é todas as pessoas do mundo ocidental, independente de cor, raça, etnia e origem, tá? Então, isso não é para o Heidegger, porque isso é uma forma do pensamento. Isso é o que ele chama de Gestell. É uma armação do pensamento. O pensamento ele já nasce, o Dasein ele já nasce enquanto mundo pensando dessa forma, sem refletir isso. Ele não reflete isso, tá? Ele jamais vai parar para pensar que mundo é esse, genuinamente não, mas radicalmente, né? Ele vai, obviamente, ser outro pessimista, reclamar e tal, mas realmente a gente não vai para trás da gente. Se é isso que forma a gente, né? Então, essa ótica da tecnociência europeia, ela é para todos em Heidegger, no nosso mundo sentido. E o que não está dentro dessa ótica, o que não vem, por exemplo, como a poesia e a grande arte, que é o que ele vai trabalhar no final da vida dele, é acessório. Eu sempre falo que é um verniz, né, para a pessoa ficar culta, né? Não é orientação de verdade para a existência. Né? Não é como os povos, outros povos africanos que fizeram arte, que para a gente considera arte, né? O povo ocidental, para a gente é arte e poesia, mas para eles a gente não sabe o que era, porque não tinha essa diferenciação do que é técnico científico e do que é arte e poesia, né? Bom, aí você vê uma orientação de existência talvez muito mais profunda do que a nossa, né? Mas a gente tem essa sanha da razão, né? A gente tem essa sanha de se confirmar, porque o mundo existe, que a gente é mundo de sentido, ele existe que a gente se confirme aí, né? Não tem para onde correr muito. O que a gente pode fazer, o que o Heidegger propõe, é começar a pensar, né? É começar a ir para trás para trás da significação, né? Para trás do desenrole do mundo de sentido que a gente é, né? Não que a gente habita, mas que a gente é. Então ele vai fazer isso ele vai começar, né, no Inserir Tempo, mostrando que a compreensão do ser ela pretende uma universalidade para a verdade, mas ela é temporal, ela não tem nenhuma é, eternidade nela mesma, né? Ela é completamente temporal. E ele vai mostrar ele começa a ser de tempo a partir dos utensílios, né, do dia a dia, né, do nosso cotidiano diário. Então, como que se eu vou pego um copo para beber água, ele começa a perceber que o Dasein, ele é um ser para. Ele é continuamente um ser para. Para por quê? Porque a existência dele não está dada. Né? Se a gente fosse um ente subsistente, um ente que tivesse encerrado em si mesmo, né? Ou um ente, como é que eu posso dizer, tivesse determinado, completamente determinado, eles não seriam para continuamente, não seriam um puro aberto, uma pura iminência, né? Continuamente tendo que ser. Né? Então ele percebe isso na utensilidade, né? Da lida cotidiana, ele começa a perceber o tempo da compreensão humana, tá? E a partir disso ele vai fundar, e depois ele vai fazer a história do ser e da história do Ocidente, né? De fundar a verdade numa eternidade, e principalmente não só na eternidade, mas como na universalidade, né? Que é também para ele um grande perigo, né? A verdade se tornar como uma universal. E a gente fala da verdade como universal até nos nossos maiores tentativas de não fazer isso, né? Tempo todo, né? O Heidegger, gente, ele não nega a ciência, tá? É porque parece que eu falo aqui, parece que ele não nega de forma alguma, tá? O que ele está dizendo é que ela se coloca, a ratio humana, né? A lógica, o pensamento lógico calculador, né? Ele se coloca como o mais sublime, ou o mais rigoroso, ou o mais verdadeiro acerca do real. É só isso. Essa é a questão para Heidegger, tá? E enquanto o mais verdadeiro, ele é totalitário. Ele é o quê? Ele é universal e totalitário. Então, todos os povos que não estão inseridos dentro dessa ratio são primitivos ou são menos do que a gente. Tá? E isso que ele quer mostrar que não, que justamente o pensamento humano que não é a ratio, ou o pensamento humano que não é o pensamento lógico calculador, é que, segundo ele, é a maior orientação de verdade. E que muitos povos que não são povo europeu da tecnociência, a imensa maioria, segundo, né, o que a gente pode perceber, é o que orientava, né, orienta ainda alguns. Né, mas
A ciência, a ciência moderna, ela se coloca como totalitária e maioral, e absolutamente orientação absoluta de verdade, absoluta. Nada mais é orientação de verdade do que a ciência, tá? É por isso que a gente tem escolas, faculdades, e etc, etc, né? Que são a orientação que o povo ocidental, que nós, como, enquanto mundo, se tomamos como a orientação mais rigorosa acerca da verdade, acerca do ser, né? Acerca do que é verdade dos entes, né? Da natureza, do homem, da mulher, etc. Acerca do ser de todo, né? Então, é isso que ele tá falando que isso é mentira, ele está só dizendo que a gente é completamente dragado, como é que eu posso dizer? Completamente imerso nisso, sem jamais questionar ou pensar isso, né? Ou tentar, de alguma forma, pensar para tentar também frear um pouco alguma coisa, né? Porque é capaz disso descambar para coisas muito destrutivas, né? Também. Então, o que ele vai fazer esse tempo é mostrar o ser no mundo, né? Ou seja, mostrar essa finitude do mundo do sentido e mostrar o que o Dasein é esse mundo do sentido. Então, ele muito raramente ele vai conseguir ir para trás dele mesmo, né? Muito raramente não, é quase impossível. Sem uma reflexão sobre isso, sem reflexão também, ele nunca usa essa palavra, reflexão, mas sem um trabalho de compreensão, né, para trás dessa estrutura que nós somos, que é esse mundo de sentido que nós somos, a gente não consegue entender, segundo ele, a radicalidade da finitude da verdade, da finitude de mundo. Daí, para mim, o pensamento decolonial, né, o pensamento decolonizador europeu de outros povos, né? Aí o decolonial ele não estaria mais inserido na ratio acadêmica, ou na ratio humana, na ratio, porque isso não seria o maioral, isso não seria a coisa mais sublime do pensamento humano, né? Seria, na verdade, conto, sei lá, arte, né? Poesia dos povos, né? Mas e o que o Heidegger vai fazer, né? Ele vai escrever sobre arte, poesia, o resto da vida dele até ele morrer, né? Porque ele sabe que é aí que está, para ele, é aí que está a orientação para o espírito, né? Para o espírito no sentido do pensamento humano. Tá? Mas isso é no final da vida dele. No começo ele vai falar do ser no mundo, né? Eu vou voltar aqui para a página 7, final da página 7, para a gente fazer um pouco do texto, tentar entrar no outro. Né? Nesse ser no mundo, né? Junto ao ente intramundano encontrado, que o ente se apresenta sob duas perspectivas, segundo Heidegger, essenciais, tá? Essenciais no sentido de pré-ontológicas. Pré-ontológicas no sentido de quê? Não, isso não vem à compreensão enquanto uma reflexão. Tá? A gente compreende assim, segundo ele. Já compreende assim de imediato, que é o que ele chama de compreensão pré-ontológica. Que a gente começa a compreender isso quando começa a compreender na infância. Né? O plexo de referenciação do mundo de sentido. Você começa a entender onde ele chama de encontrar-se, Befindlichkeit, você se encontra naquele mundo de sentido, e você começa a entender os paras, né, do plexo de referencial de sentido, desse mundo de sentido. Tá? Então, para ele, anterior até à significação de cada ente, né, vem essa compreensão pré-ontológica, pré-temática, né, do ente enquanto utensilidade e subsistência. Tá? Ou seja, o ente da técnica, né, qualquer ente da técnica, só para deixar uma coisa clara para vocês, técnica é uma palavra grega, tekne. Tekne, lá nos gregos, é o fazer humano. É tudo aquilo que o homem produz que a natureza não produz, tá? Então, isso é o sentido fundamental de técnica, tá? Então, os entes da técnica, eles têm sua utensilidade e também os entes da natureza também, tá? E sua subsistência. Utensilidade no sentido desse para, né? O ser do todo ente é o seu para, né? Martelo para martelar, escova para pentear, computador para trabalhar, fio para conectar. Então, o Heidegger vai determinar o ser do ente utensílio enquanto o ser para, né? Zu sein, né? Zu sein. O ser para, tá? E vai determinar também como ele aparece a apreensão imediata humana, né? Enquanto uma subsistência. Porque ele não aparece, primeiramente, a partir do mundo de sentido em que ele emerge. Né? O ente aparece enquanto uma subsistência.
E é a partir desse sentido de subsistência que a filosofia moderna ela vai tentar descobrir como o sujeito se relaciona com um objeto, né? Então, eu sou um sujeito subsistente, esse ente à minha frente é um objeto subsistente, como que a consciência, ou através dos atos de consciência, etc., vai entender esse ente, tá? Em Heidegger não tem nem sujeito nem objeto para ter essa relação, tá? Em Heidegger, o ente aparece na sua utensилidade, no seu ser para, e na sua subsistência, primeiro que sem mundo, tá? Mas a subsistência, ela é posterior à compreensão do plexo referencial de sentido do para. Então, um ente, ele aparece no mundo de sentido a partir de quê? Da sua necessidade da lida, né? Como é que surgiu? Por que surgiu o computador um dia lá nos anos 70? Porque a lida desse mundo de sentido começou a exigir que o computador aparecesse enquanto ente, tá? E a minha lida necessita, né? A minha lida enquanto mundo de sentido necessita desse ente aqui para que eu possa trabalhar no meu mundo de sentido, né? No mundo de sentido que eu emerjo, que eu nasço, tá? Então, o ente, ele é sempre, antes de ser uma subsistência em si, na qual eu posso me relacionar, ele emerge a partir da lida. E para o Heidegger, a curadoria, a cura, né, Sorge, é muito importante na determinação da compreensão do ser, na determinação humana. Então, é a lida humana com o ente, com a totalidade, com o ente na totalidade, que vai fazer surgir tal ente ou tal ente. É a necessidade, tá? Então, não tem um objeto subsistente antes, com um ente subsistente antes, que é o ego cósmico, e eu tenho que entender a relação dos atos de consciência com esse ente. Para Heidegger, não. Para Heidegger, é a necessidade de uma lida que faz surgir um ente, ponto final. Isso é antes da subsistência, porque o ente aparece mundiforme, ou seja, ele aparece com a forma do mundo em que ele aparece. Uma colônia, um computador pode não fazer menor sentido para um indígena que nunca teve contato com isso, porque ele não tem necessidade dessa lida. Então não tem significação esse ente. Tá? Então ele não tem uma subsistência em si, como um objeto. Tá? O ente, os utensílios da lida, eles são totalmente determinados pela forma da existência humana em um mundo de sentido. Como deve ter entes no mundo de sentido, né, que eu digo esse radicalmente diferente, não os ocidentais, né, que não são a mesma praticamente, né, que não vão fazer sentido para nós. Por quê? Porque não tem lida com isso, não tem necessidade de lida com esse ente. Tá? Então, é essa necessidade que faz surgir o sentido, a significação. Tá? Então, por isso o Heidegger vai falar que é o plexo referencial de sentido, né, aquele palavrão que ele usa lá, um palavrão em alemão, um negócio desse tamanho, que é um plexo referencial de sentido, que vai fazer com que o ente surja, seja na subsistência, ou seja, na forma já privada do aparecimento dele, né? O que não é o privado? O privado no aparecimento dele é a noção de que ele é enquanto mundo de sentido, enquanto lida, e não uma subsistência em si, tá? Ele vai aparecer imediatamente como subsistência, mas esse é o que o Heidegger chama da terceira fase da compreensão do ser, que é o momento da queda junto ao ente. Queda não no sentido pejorativo, não, tá, gente? Queda no sentido de que o Dasein é projetivo, a compreensão dele é completamente projetiva, projetiva, em vista do seu próprio ser, em vista de eu poder ser fático, eu tenho que poder ser na lida cotidiana, eu tenho que poder, eu me projeto em vista do meu poder ser, a minha possibilidade de ser factícia. Projeção sobre já uma significação de sentido intramundano, ou seja, de um mundo de sentido historicamente se manifestando, é isso que funda o ente presente. Então, não é o primeiro presente que dá o futuro e dá o passado. É o futuro, primeiro, em Heidegger, sobre o que vem sendo, né, que é o passado, que ele não chama de passado, ele chama do que vem sendo, que funda o ente presente. Então, eu só posso ver, sei lá, essa chave como essa chave, porque eu me projetei para ela, em vista de abrir algum lugar, ou porque eu quis contemplar, não importa, em vista de algo, em vista de uma possibilidade do meu ser, e eu só posso saber que é chave porque isso historicamente vem sendo chave, significação de chave, a partir do plexo de referenciação da lida circunscrita do meu mundo. É isso que funda o presente, o ente presente aqui. Tá? Então, o ente presente aqui, o presente é o por último em Heidegger. Então, o tempo, esse fluxo temporal da compreensão é o que vai determinar o ser, é o que vai determinar o presente. Tá?
Então, esse terceiro momento da queda junto aos entes, né, junto ao ente na totalidade, é o tomar esse ente como uma subsistência. Né? Imediatamente eu tomo ele não como um ente intramundano, mundiforme, né, totalmente formado por um mundo de sentido, mas como uma subsistência. É tipo como assim, eu tenho esse ente aqui, se outros povos não tiveram, porque não tiveram evolução suficiente para ter. Né? Isso já é uma derivação de tomar o ente como uma subsistência. Tá? Como como sem mundo, né? Como não interior ao mundo, a uma verdade acerca do ser. Né? Então, o ser junto às coisas tem na sua primeira compreensão tácita e pré-ontológica, né, a perspectivação de tudo pelo ponto de vista da lida, né, e da utensilidade, posto que são as necessidades da lida cotidiana, página 8, tá, gente? Da primeira folha, que primeiramente impõe que as coisas ganhem sentido. Heidegger diz, abre aspas, a compreensão do contexto utensiliar enquanto contexto é aquilo que antecede a todo uso particular de um utensílio. Com a análise da compreensão de um contexto utensiliar, em sua totalidade conformativa, nós nos deparamos com a análise do fenômeno do mundo. Tá? Então, o fenômeno de compreensão do ser que nós somos, e isso para Heidegger, aí muitos alunos me perguntam, né, assim, mas tá bom, mas o Heidegger está determinando uma universalidade para o Dasein. Ele está dizendo que todo ente, esse ente aqui que nós somos, é um Dasein. Ou seja, não é mais o sujeito, mas agora é o Dasein. Agora ele está determinando que esse sujeito é mundo, agora ele está determinando que esse sujeito é compreensão, fenômeno de compreensão do ser, e agora ele está determinando que esse sujeito ele é um ser para, de acordo com seus utensílios. Sim, é uma universalidade, tá? Para a verdade, acerca do ser do homem, né? Acerca do ser do que nós somos, mas não é ao mesmo tempo, porque ela é como se fosse uma... É como se ela não está aí pairando e a que todo o Dasein tem acesso. É como se ela só fosse a cada vez, em cada verdade de mundo. Sim, eu vou dizer que há 10 mil anos, tribos não, povos, né? Povos originários ou povos eram ser para também. Usavam utensílios para aquilo, banco para sentar, copo para beber. Sim, né? Mas a verdade do ser... Agora, Oi, pode falar, Ronald. só te interrompendo aqui. É, quando você fala assim, eu li o texto, né? Acho que já tinha lido anteriormente, questão da manualidade, né? E dos utensílios. Eu fiquei pensando no conceito mais africano de corporalidade, né? Lógico que esse conceito aparece também na filosofia ocidental, mas na filosofia africana ela é muito presente e, sobretudo, a afrodescendente, né? Que é a questão, por exemplo, da capoeira, a questão de usar o corpo como erotismo também, a pele, o uso da pele, né? Então eu fiquei pensando, não sei se esse paralelo tem, se essa ideia de manualidade tem alguma coisa a ver com isso. Acho que sim, assim, manuseabilidade, né? Que é um conceito que a gente vai no próximo texto. A mundiformidade, né? São eu acho que o pensamento africano ele está muito já misturado, sabe? Tá tudo muito já misturado, assim. Eu não sei, assim, eu leio bastante, tenho lido bastante, e eu vejo muito essa mistura com o pensamento ocidental, de base mesmo, né? Mas o que salva, o que nos salva é ainda alguma coisa, algum resquício, né? De fora da loucura tecnocientífica europeia, né? Que parece que ainda tem uma vida, né? Nesses pensamentos, né? Nessas filosofias, muito mais, no meu entender, muito mais interessante do que a nossa escolinha de química, física, biologia, né? Então, assim, mas sim, com certeza. Aí, aí vai dizer aqui, ó, a compreensão mais imediata pré-ontológica nesses termos é da utensilidade da serventia, né, da serventia do ser para doente, do ente da physis, do ente da physis, que é da natureza, e do ente da técnica, né, todos eles são para. Mas olha isso, o ente da técnica, ele só aparece enquanto mundo de sentido, né, o que eu falei, um ente aqui, ele não vai fazer sentido para um povo realmente, radicalmente outro,
do que o nosso, né? O computador faz sentido aqui e em vários povos da África, em vários povos né? Eu estou falando de povos que realmente não têm contato com o mundo ocidental, né? Não vai fazer sentido, né? Então, o que eu estava falando? Da utensилidade. E não vai, sim, não vai fazer sentido. A gente pegar e trazer isso para a nossa cotidianidade, gente, eu perdi total. Comecei a pensar outra coisa. Mas vou voltar aqui. Vamos voltar aqui, depois eu volto. Pensamento. A compreensão mais imediata pré-ontológica é, nesses termos, a da utensilidade, da serventia, sim, da serventia, do ser para. Tá? Ah, sim, voltei. Tá? Então, esse ser para, ele é, apesar dele ser para em todos os povos, né, em todas as histórias dos povos humanos, né, de um ente ser sempre para, ele ganha a significação. Olha como é diferente, né? A estrutura de tempo, de ser e tempo da compreensão humana e a estrutura de significação. A estrutura de significação, ela é completamente intramundana. Ou seja, a estrutura de ser, a estrutura da verdade, ela é completamente pertencente ao mundo de sentido, né? Mas a estrutura de tempo, não, né? Então, é também e não é, né? Então, todo ente que entra aqui, significado para mim de uma forma, para mim, enquanto mundo, tá? Para Heidegger não tem para Heidegger, nessa filosofia não existe, cada um tem uma verdade, tá? Para Heidegger, todo povo ocidental, ele vive sob a égide de uma verdade, tá? Todo povo ocidental quer dizer o mundo inteiro hoje, praticamente, né? Mas, assim, povos não ocidentais, né, olhavam a natureza e os entes da técnica, que eram outros, né, às vezes até parecidos, mas eram outros, de uma forma completamente diferente do que a gente vê. Eu falei isso até no curso que eu dei, que a Marise que está aí, que é a natureza, apesar dela ter uma subsistência nela própria, né, ou seja, ela é independente do pensamento humano, a diferença do que pensou Hegel, por exemplo, né, ela é, ela não é só porque há a linguagem, né, ou porque há humano. A natureza, ela é. Mas ela, ou seja, ela tem uma subsistência por si, mas ela também não é, de certa forma, subsistente, porque ela só aparece a cada mundo de sentido, a cada verdade do ser. Então, para mim, para a maioria das pessoas no continente africano, para a maioria das pessoas no continente asiático, a natureza aparece da mesma forma. Tá? Agora, porque o pensamento ocidental ele é hegemônico, né? Agora, a natureza aparecia de uma forma completamente diferente para povos de 1000 anos atrás, né? Era outra forma de aparecimento, ou seja, ela tem uma subsistência nela, mas não tem ao mesmo tempo. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar nessa questão do sentido. Quando ele sempre fala de subsistência, que vocês vão ver nas traduções do livro do Heidegger, vai estar sempre assim, ente à mão. Não, presente à mão, uma coisa assim, né? Porque eu não leio muito dificilmente. Então, eu só uso subsistência, porque eu acho que é um termo mais fácil para a gente entender o que ele quer dizer, né? Que o ente, ele só já vem essencialmente, ou seja, no seu fundamento, significado enquanto mundo. A partir do mundo de sentido. Do mundo circunscrito de sentido. Então, para a gente, segundo Heidegger, a natureza ela é meio de recreação, ela é lugar de extração, né? Pura extração, 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 né? E, no máximo, lugar de contemplação e de diversão. Isso, jamais a natureza foi isso para outros povos, tá? Só distração, né? É claro que o ser humano precisa distrair, mas não era vista como subserviente, absolutamente. Pelo contrário, a natureza era sagrada, né, para muitos povos. Então, é para a gente ver que mesmo o sentido de subsistência para a verdade, né, da natureza, que aparece sem necessidade do homem, né, ela é, né? É e não é, porque para a gente também só aparece enquanto mundo, né? Só aparece a partir desse mundo de sentido. Ah, mas a gente, enquanto mundo, consegue ver a natureza de outra forma? No meu entender, não. Tá? No meu entender, não. Porque a gente já é esse mundo de sentido. Isso já forma a nossa compreensão do ser mais fundamental acerca do todo. O Hölderlin, que é um poeta que o Heidegger enaltece bastante, ele fala dessa dor, né? Eu não posso mais ver, não posso ver o que os povos viam, né? Porque não me permite, o mundo não me permite, uma coisa assim.
Mas é mais ou menos isso, é como se a gente não pudesse ver esse lugar do sagrado, né, do divino. Até porque o divino foi lá para cima há muitos anos, né, e jamais esteve na natureza. Né? Mas voltando aqui, para nós, né? Então, a compreensão mais imediata é, nesses termos, a da utensilidade da serventia e essa relação da utensilidade no plexo de indicações do mundo, né, instituído pela lida, desde o mundo circunscrito, é isso que dá a possibilidade para a compreensão a posteriori do ente na lida como subsistência dada. Então, primeiro a gente compreende o ente da lida, né, o ente da tecneia, ou o ente da natureza, como compreende no lugar no sentido da compreensividade, que é o mais essencial, ou seja, o mais fundamento do fundamento da compreensão do ser em Heidegger, né, que é compreender, a gente compreende aquele ente na referenciação de sentido de mundo de sentido. Tá? E depois da apreensão imediata que a gente compreende como um subsistente. A gente não vê mundo dando forma a esse ente, a gente vê ele como um subsistente, um objeto. Né? Quando a gente vai falar dele, a gente vai falar das características do categorial dele. Né? A gente não vai pensar o mundo de sentido que deu a historicidade da significação intramundana que deu origem a esse ente. Né? Então, Heidegger diz, abre aspas, o utensílio é para. Essa sentença possui um significado não apenas ôntico, ou seja, fático, tá? Isto é, o ente não é o que e como ele é, martelo, por exemplo, e além disso, então, algo para martelar com ele. Ao contrário, aquilo que e como ele é enquanto esse ente, seu ser o que e o seu ser como, é constituído por meio desse para quê, enquanto tal. Isto é, por meio da conformidade. Ele vai chamar do plexo de conformidade da significação dos entes. Né? O ente é um para quê. Tá? Então, o ente é o para quê, na verdade, é o para quê e nós somos o ser para. O ente é o para quê. É sempre um para quê. Tá? O ser, né, do ente, em Heidegger, do ente dos utensílios, é o seu para quê. Tá? Enquanto tal, isto por meio da conformidade. Algo do gênero de um ente como utensílio vem ao nosso encontro como um ente que é em si, quando compreendemos desde o princípio a conformidade, as referências conformativas da totalidade conformativa. Então, a gente compreende esse ente em si já na apreensão imediata, mas tem uma imediatidade mais radical ainda na compreensão do ser, que é a compreensão de nada em si. Que é, a gente só pode compreender esse ente aqui através da temporalidade da compreensão, fundada no plexo de referenciação do para quê do mundo de sentido que a gente emerge. Tá? Então, esse ente aqui não tem nada de só uma imagem de um objeto. Tá? Ou só uma subsistência. Bom, isso quer dizer que a compreensão mais originária do Dasein não é da subsistência do ente, mas o do para que ele serve. Isso sob a perspectiva fundamental do ser, que enquanto é ser para. Ou seja, por que, que o ente, todo ente para o Dasein é para quê? Porque o ente, ele vai cavando, né, a estrutura do ser, do Dasein, ele vai descobrir esse ser para. Porque o Dasein é um contínuo ser para. Ele jamais tem subsistência. Ele está o tempo todo tendo o quê? Que ser. O tempo todo tendo que fazer. O tempo todo tendo para fazer, tendo que ser. Tá? Ele é isso até a morte, o Heidegger. Tá? E é dessa perspectiva primária, invisível e estrutural, que deriva a compreensão expressa da subsistência do ente. Então, não é primeiro o presente, e para depois eu tirar as categorias dele, né? Sejam elas filosóficas, não importa. Mas é primeiro o plexo referencial de sentido enquanto mundo, a partir da projeção temporal da compreensão que funda esse ente aqui. Tá? Da projeção temporal, por quê? Porque o Dasein não está dado. O Dasein ele tem que ser continuamente. Ele jamais está dado. Então, ele é um contínuo ser para, Suzain, contínuo ser para. Essa é uma estrutura do fenômeno de compreensão que nós somos. E o ser da compreensão enquanto temporal, a compreensão enquanto fenomenalmente, né, ser e tempo, ela é ser enquanto verdade e tempo enquanto a projeção contínua, né, da compreensão sobre isso que vem sendo de verdade, né? Ela é sempre uma iminência, né? Sempre uma abertura, tá? Sempre aberta e sempre aberta no sentido de que ela não para, né? A gente por isso que ele diz que a gente é ocupação, né? A compreensão, a forma do ser dela é temporal, então a temporal não para, então você está sempre se projetando. Está dormindo, está se projetando. A não ser que esteja apagado, né? Assim, né? Mas está sonhando, está se projetando. É projeção contínua. É tempo contínuo se fazendo.
tá? Então, é dessa perspectiva invisível e estrutural que deriva a compreensão expressa da subsistência do ente. Então, é desse fluxo compreensivo temporal do sentido, ou seja, do ser, que aparece o eterno, ou que aparece o permanente, não o contrário. Não é do permanente que vem o fluxo, tá? É por causa da necessidade imposta pela lida ao poder ser, ou seja, a nós, né, a nossa necessidade de ser, tendo que ser continuamente para que o ente, qualquer ente da lida surge enquanto tal, aparece na minha frente enquanto tal, enquanto uma necessidade, tá? Significado no interior da totalidade de conformidade da lida circunscrita. De modo que o ser do ente se determina originariamente pela sua serventia, aplicabilidade e periculosidade. Então, o ser do ente não são essas categorias, as suas categorias, como é que eu posso dizer, identificáveis, né, acerca dele. O ser doente, para Heidegger, é isso aqui: é a sua serventia, a sua aplicabilidade e a sua periculosidade. Tá? O que se esclarece aqui é que tal compreensão da subsistência se mostra como subsequente. Então, a compreensão desse ente aqui enquanto objeto, enquanto um mero presente, né, ou seja, uma mera permanência, né, a permanência que eu digo na ideia, né, uma mera permanência, ela é a posteriori. O a priori é o fluxo compreensível sobre o plexo de referenciação, de referenciação da significação de você enquanto mundo de sentido. Tá? Então, que o ente surge enquanto tal, significado no interior da totalidade de conformidade da lida circunscrita, de modo que o ser do ente se determina originariamente pela sua serventia. Tá bom. O que se esclarece aqui é que tal compreensão da subsistência se mostra sendo subsequente, porque antes de poder falar a respeito de algo, eu já tenho que saber tácita e pré-ontologicamente, ou seja, pré-reflexivamente, pré-tematicamente, eu já sei. Então, existe essa compreensão que não é reflexiva, tá? Que é o que o Heidegger chama de compreensão pré-ontológica, que é a compreensão da totalidade de significado, do plexo de referências de sentido de um mundo, né? Então, para eu falar a respeito de algo, eu já tenho que saber, tácita e pré-ontologicamente, algo acerca dele. Já sempre o pressuponho. Tal pressuposição se dá originariamente a partir da necessidade da lida em vista do poder ser. Por exemplo, por respeito ao uso de um copo, bebo no copo fazendo o uso correto do seu ser. Qual é o uso correto do seu ser? É a sua serventia, né? Mostrando com isso que tem uma compreensão não expressa, não reflexiva, do ser decente. Tá? Contudo, ou seja, da verdade decente. Qual é a verdade do copo? O copo é para beber água. Ou para, né, que seja. Contudo, o que ocorre é que, imediata e regularmente, quando se vai falar do copo ou refletir sobre o seu ser, já se fala como um dado subsistente. Então, a metafísica, né, o pensamento do ser enquanto entidade doente, ela já vai tomar esse ente aqui como uma subsistência, ou seja, sem mundo, né? Ou seja, é um ente que, sei lá, não existia antes porque não havia, não sei, evolução, é uma coisa que está compreendida, né, na nossa essência, enquanto cientistas europeus, né? Então, a gente toma esse ente como uma subsistência, né? E tenta tirar as características materiais e formais dele, categorizando, tá? Fala-se dele como objeto e o problema do ser dele interior é um plexo referencial como constituição de mundo. Isso nunca entrou em questão, até Heidegger, tá? Mundo é, portanto, a perspectiva pré-ontológica fundadora de toda a possibilidade de movimento do Dasein, tá? Então, o mundo é o fenômeno da compreensão do ser. Mundo é mundo de significação. Mundo é o plexo referencial de sentido acerca do todo, do ente na totalidade, que o Heidegger fala, né? O ente na totalidade é o tudo, a natureza, o céu, a terra, o homem, os bichos, tudo, né? Então, é a forma como a qual esse ente entra na apreensão humana, ela só entra na apreensão humana a partir de um mundo de sentido, de um mundo de uma linguagem específica de um mundo de sentido, tá? Então, natureza entra para a gente dessa forma, o homem e a mulher entram para a gente dessa forma, e para Heidegger isso é, hoje no mundo, praticamente hegemônico, né? Já vou só terminar aqui. A pesquisa fenomenológica tem um ponto de partida no mundo, já sempre como do mundo circunscrito, a pesquisa de Heidegger, né?
isto é, como um âmbito possível de realização da facticidade do ser possível, do Dasein, porque o Dasein é um puro ser possível, partindo daí para o fundamento do que é ser e ser mundo. Puro ser possível quer dizer o quê? Pura possibilidade. O Dasein, como não é um ente que está dado, como ele é projeção contínua, futuro contínuo, escuro, né? Esse escuro, justamente que faz história, né? Ele é uma possibilidade pura, tá? Ele não é uma subsistência, como pretende a história da metafísica. Fala, Ronald. Só atrapalhando aí o Pode falar. andamento aí do teu texto. Sim, assim, quando o ente entra na totalidade, certo? Ele, antes dele entrar na totalidade, não era totalidade, entende? Então, é por isso que eu tenho dificuldade de entender essa noção de totalidade, seja no Heidegger, ou seja em outros autores, né? Tem os autores franceses e tudo. Eu estou até Hum. trabalhando um que é o Meia-Sul, que ele desconstrói essa ideia de totalidade. Porque, Justamente por causa disso, sim. pois é, por causa disso. Então, como é que você explicaria isso no Heidegger, né? É porque o ser como um todo, né? O ser na totalidade. Aí, beleza. É, nasce um ser, nasce uma criança. Essa criança não fazia parte dessa totalidade. E agora ela faz parte dessa totalidade. Então, essa totalidade ela não é fechada. Né? Não, é exatamente isso que o Heidegger diz. Não, mas é a totalidade, a criança, ela nasce enquanto para Heidegger, ela é o mundo de sentido que ela nasce. O ente na totalidade de Heidegger é o ente na totalidade no interior do mundo de sentido. O ente na totalidade, ele é, por exemplo, a natureza aparece para mim, para você e para a maioria dos povos do mundo, segundo Heidegger, da mesma forma hoje, porque a colonização europeia foi hegemônica. Tá? Inclusive a nossa língua é europeia, a América inteira é europeia. A maior parte do continente africano é europeia. A maior parte da Ásia, né, tirando, claro. Então, assim, a gente está o ente na totalidade, quer dizer, é a verdade do mundo de sentido acerca do ente dentro, no interior desse mundo de sentido. No interior desse mundo de sentido, se dá uma verdade doente na totalidade, mas é na totalidade do mundo de sentido. Não é uma totalidade, na verdade, totalitária. A briga dele é justamente contra isso. Né? É justamente provar que o mundo é finito. E o ente na totalidade é o ente na totalidade circunscrito ao mundo de sentido. E a criança, quando quando ela começa a se tornar o fenômeno de compreensão, né? Porque para Heidegger um bebê ainda não é, né, um fenômeno de compreensão, ele é como ele vai pelo essa palavra instinto é ruim porque é muito mal trabalhada, né? Então eu não sei muito bem se fala instinto, mas ele vai pelo mas quando ele começa a se tornar esse fenômeno de compreensão, ele já é mundo. Esse mundo circunscrito, né? Esse mundo finito, que hoje é global, né, felizmente ou infelizmente, ele já é esse mundo, ele não para Heidegger ele não acessa esse mundo, porque não tem nada para acessar, ele é esse mundo. Ele é essa verdade do ser. Tá? Ele vai ser essa verdade do ser. Né? E ele vai reproduzir essa verdade do ser, ou seja, essa verdade doente na totalidade. Doente na totalidade no sentido da verdade do mundo dele. Ele não vai ser nada diferente disso, segundo Heidegger. Tá? Radicalmente diferente, não. Porque enquanto o mundo de sentido, o Dasein, ele só é as possibilidades que o mundo dele oferece. Então as escolhas dele são finitas a mundo. São finitas a verdade do ser, a verdade do que é, no mundo de sentido dele. Justamente a pretensão da metafísica é achar que não, que o sujeito ele não precisa ser finito ao mundo dele, ele pode tudo. Ele pode ir em todos os mundos e conhecer tudo e saber de tudo, tá? É o que Heidegger vai bater na tecla. Ele fala, não, não pode não. A gente, para o Heidegger, a gente teria que se manter à distância, né? A distância, como é que eu digo? Se quiser conhecer outros mundos de sentido, que para a gente é quase impossível, porque todos os mundos já são reféns da ciência tecno-europeia, né? Da forma de ver da tecnociência europeia, da ciência europeia. A gente já nasce, já reproduz isso automaticamente, mas eu acho que o que ele quis. Como é que faz, então, para conhecer? Né? Aproximação e ignorância.
né? Voltar a Sócrates, voltar a Sócrates e olhar para outros povos que não têm, que não estão inseridos, né, na racionalidade, seja acadêmica, seja, não importa, né, do Ocidente, olhar para esses povos e se colocar na ignorância, sem ir com a nossa pretensão científica para cima deles, né? É, por aproximação, né, o que ele fala, seria, que a gente poderia compreender. Mas sim, a criança ela já nasce enquanto mundo. Para Heidegger já nasce mundo. Ela vai ser esse mundo de sentido, né? Ela não vai acessar o mundo, ela vai ser determinada integralmente o ser dela por um mundo de sentido que ela nasce, tá? E esse mundo é um mundo de sentido histórico, né? É, e aí entender a fenomenalidade dos conceitos, né, históricos, né, entender os motivos e os porquês, né, que a verdade se tornou uma verdade universal, né, que não era assim antes segundo Heidegger, né, essa verdade do ser enquanto entidade doente, enquanto permanência absoluta e atemporal, não era assim para outros povos, né, a não ser o povo, isso começou meio que ainda não tão radicalmente, mas com o pensamento grego, né, há 2.500 anos atrás. Eu vou só um pouquinho para a gente entender um pouco de mundo no texto 2, tá? E aí eu paro. Então, a gente vai entender agora as estruturas desse plexo referencial de mundo, né? Tentar entender um pouco, né? Desse mundo finito, né? Desse mundo circunscrito ao qual nós somos, né? Eu não gosto de falar que a gente reproduz esse mundo, porque é como se tivesse um mundo pairando por cima da gente e a gente reproduzisse. Não, a gente é. Quando a gente nasce, a gente já é esse mundo, tá? Então, a conformidade, a manuseabilidade, a utensilidade constitui a forma do ser do Amão. O que é o Amão? O Amão é o ente, o utensílio. Ele vai falar muito isso em Ser e Tempo, do ente Amão. Tá? E dá um testemunho de quê? Da sua multiformidade, da sua forma. A sua forma de mundo. Então, o que dá testemunho da sua forma de mundo? Que não é um objeto subsistente. É a conformidade dele, isso para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. A manuseabilidade, que é a sua serventia, né? A sua utensilidade, isso vai dar a forma de mundo dele. Ele vai surgir para a compreensão, para a apreensão humana imediatamente, ou seja, sem pensar, a partir dessa plexo de referência de mundo. Mas também, imediatamente, ele já aparece como uma subsistência, quando eu for pensar ou falar dele. Tá? Essa estruturação do plexo de referenciação da utensilidade, do para quê, isso a gente não jamais vê. Tá? Mas, segundo Heidegger, é isso que estrutura a possibilidade de eu ver um ente enquanto tal. Mas isso está fundado aonde? Na minha projeção para o meu poder ser. Na minha projeção para o meu poder ser que não está dado. Né? Para o meu poder ser que tem que ser continuamente. Tá? Que não é uma subsistência. Que é um puro inefável. Né? Através da interpretação preliminar de Heidegger sobre a estrutura do Amão e da forma de ser de sua conformação ao mundo, isto é, a totalidade de conformidade, ou seja, o ente utensílio, ele se conforma ao mundo, a totalidade de conformidade interior à qual ele pode ser encontrado. Então, o ente ele não pode ser encontrado primeiramente para Heidegger enquanto um objeto, um ente subsistente. Ele só pode ser encontrado a partir dessa teia de significação que a gente dos complexos de para, né? De para aquilo, para isso, que aquilo é para isso, mas veio daquilo. Isso tudo está pré-compreendido, tá? Pré-compreendido, ou seja, pré-tematicamente compreendido. Então, através do qual o Dasein se orienta no plexo referencial de sentido circunscrito. O que é circunscrito? Que ele vai falar sempre, né? Circunscrição quer dizer o quê? O mundo, a verdade, o ser, acerca dos entes na totalidade desse mundo, né? Isso vai se manifestar a partir desses plexos de referenciação. Tá? Esse plexo de referenciação da significação, a significação desse plexo de referenciação, ou seja, como o ente aparece, de que forma ele aparece, isso é uma verdade finita a mundo, é circunscrita. Tá? Ela é delimitada por um mundo de sentido. Tá? Manifesta repousada a indicação através do qual o Dasein se orienta, tá? Na sua lida cotidiana com o utensílio. Heidegger pergunta, então, sobre o modo pelo qual o mundo, né, o mundo do sentido,
pode franquear o ente encontrado na forma do ser do utensílio por respeito ao seu ser enquanto tal. Esclarece que a indicação por meio da qual o Dasein é referido ao ente e manifesta esse ente em sua serventia, sua aplicabilidade, sua desfavorabilidade por respeito a um contínuo para quê. Então, no final de tudo, ele vai determinar o contínuo para quê como é que eu posso dizer, do fundamento compreensivo de um ente, da lida. Tá? O seu contínuo para quê. Desde o para quê de sua serventia, o utensílio se manifesta no em que da sua aplicabilidade. Né? Então, isso é para isso, então, com isso, com aquilo, ou em que eu vou fazer isso. Né? Nessa serventia aberta pela indicação, revela-se o ser da condição de possibilidade para que um ente possa ser determinado pela sua possibilidade de conformar-se com algo, Tá? A indicação, portanto, é o que constitui o caráter próprio da conformidade, que determina o ser do ente intramundano. O ser do ente intramundano quer dizer o quê? O ser do ente circunscrito a um mundo de sentido, delimitado a partir de uma verdade de um mundo de sentido. Tá? O ser do Dasein é enquanto a forma própria da sua marcha para o seu poder ser. Tá. A indicação, portanto, é o que constitui o caráter próprio da conformidade, que determina o ser do ente intramundano e é, ao mesmo tempo, o que manifesta o ser referencial do Dasein enquanto a forma própria de sua marcha para o seu poder ser. Porque o Dasein em Heidegger ele é uma marcha contínua. Ele é marcha em vista do quê? Das possibilidades práticas, intramundanas do meu ser. Eu sou só essa marcha. Tá? Procedida através de sua ocupação junto ao ente intramundano encontrado no seu cotidiano. Expliquemos isso melhor. Por exemplo, ao teorizar sobre o porta-óculos, já não estou na lida direta com o ser desciente. Então, se eu começo a teorizar sobre as características formais de um óculos ou de um porta-óculos, segundo Heidegger, eu não estou mais com a lida direta com o ser desciente, que seria a sua serventia, de pegar e botar o óculos na caixa. Tá? A indicação tá, por exemplo, sim, tirando, seja, quando estou na lida direta com o ser dele, estou tirando e colocando o óculos dentro dele, protegendo, e faço isso sem pensar, simplesmente exerço esse saber, isso não reflexivamente. O que significa dizer que, de imediato, na lida, não me apresento o saber reflexivamente. O que significa dizer que, de imediato, na lida, sim, que é um saber de caráter puramente pré-ontológico, ou seja, é um saber de um caráter um saber de pré-reflexivo, pré-ontológico, não é pré-perceptivo, mas é temático, tá? Eu somente pratico esse saber. Eu somente sou esse saber. Mesmo quando eu digo o porta-óculos é para guardar óculos, esse para guardar, desde o qual e para o qual esse utensílio é feito. Então, da onde surge o utensílio? Do para. Esse para guardar, para martelar, para trabalhar, é desse para que surge esse ente computador. Ou que surge esse ente. Surge que eu digo, que é fabricado isso. Né? Então, isso é antes de eu pegar esse ente e tirar características formais dele. E dizer que isso é o ser dele. Tá? Como fez a metafísica anterior a Heidegger. Então, desde o qual para o qual o utensílio é feito. Não é tomado em conta e se compreende o utensílio como algo que já é subsistente e que depois que ele serve para guardar óculos. Mas ele não é antes desse para. Ele só é depois do para. Para o quê? Para guardar. Tá? Tudo isso, gente, parece sei lá, uma loucura dele, mas é só para mostrar o que a dimensão do tempo na compreensão, que ele vai conseguir provar isso fenomenologicamente ao longo de ser e tempo. Tá? Na contemplação teórica, toma o ente como se ele fosse em si subsistente, ou seja, um presente subsistente aqui na minha frente, sem essa dimensão toda temporal, né, de projeção sobre o que vem sendo, né, para desdobrar conhecimentos a partir de tal subsistência. Tá? Mas essa já é uma forma derivada de abordagem. Sua abordagem mais própria se dá quando tacitamente, sem reflexão nenhuma, tira e põe o óculos nele. Nessa lida, não penso que ele já é depois de ser que vou usá-lo. Tenho somente o saber tácito de que ele é tão somente como que uma extensão, né, do óculos, que por sua vez é uma extensão do mau funcionamento dos olhos. Né? Então, todo ente, a essência do ente, da lida, né, de um mundo de sentido, é o seu para quê. Tá? Não é a sua subsistência enquanto objeto. Tá? Tudo isso se dá uma estrutura de compreensão do ser tacitamente, sem teoria e sem reflexão.
Nessa forma de lida, tem-se o saber pré-ontológico do ser doente, manifesta-se a compreensão do ser pura e simplesmente a partir dessa estrutura referencial de conformação. Óculos para olho que não funciona direito, guarda óculos para guardar esse ente que, né, ajuda o olho a funcionar melhor. Porta-óculos é para guardar o óculos, que é para a vista ruim. Então, esse é o plexo, é um exemplo de um plexo de referenciação de significação, tá? Então, o fundamento é o para, em Heidegger. É esse ser para. Tá? Esse para quê, quer dizer? Toda essa estrutura de conformidade da lida cotidiana só se manifesta de articulada, o que quer dizer que, originalmente, porta-óculos não subsiste em si, não é um objeto em si, que depois eu tiro características dele, ou seja, ele não é primeiro aí para depois ser usado, pois que esse ente nunca seria ou não haveria o fabrico dele ou o sentido dele ser se ele não fosse originariamente a partir da necessidade de uma lida, desde a necessidade do óculos para o óculos atender. E é este o sentido da frase de Heidegger: originalmente nada subsiste em si. Tá? Tudo pode posteriormente subsistir, a apreensão. Né? Eu tomo esse ente como um objeto presente e vou tentar tirar as características dele para tentar ver como eu me relacionando, como eu, enquanto sujeito subsistente, me relacionando com esse ente fora de mim subsistente. Tá? Então, tudo pode posteriormente, né, a apreensão, subsistir. Porque essa é uma possibilidade da compreensão interior ao mundo. Porque a compreensão ela não vai, como diz o Heidegger, o ser é o mais imediato. Né? A verdade do plexo de referenciação, de compreensão, ela é a mais imediata. Então, a gente não vê o chão que a gente está pisando, a água que a gente está nadando. Né? O peixe não vê. Eu não vou toda hora refletir sobre o mundo, o sentido no qual, historicamente, esse ente precisou aparecer. Eu vou ter que lidar com ele, ponto final. Vou pegar o perfume, vou passar e ponto. Né? Então, esse sentido de apreensão imediata do ente enquanto subsistente, ele já é uma forma da lida sobreviver, né? Na sua imediatidade, no seu fluxo. Tá? Isso só vai aparecer a uma analítica, como Heidegger fez. Né? Com respeito a esse aspecto bipatente da estrutura da conformidade, né, dele aparecer enquanto plexo de referenciação de sentido e enquanto subsistente, né, manifesta pela indicação que ele revela concernente tanto ao Amão quanto ao próprio Dasein, Heidegger esclarece que esse para quê, que constitui um cunho recorrente da totalidade da conformidade dos entes, né, da significação dos entes, porque todo ente é significação, né, é uma ideia, né, apreendo no referenciamento permanente do Amão a lida circunscrita, apreendido no referenciamento permanente do Amão, né, do ente do utensílio na lida circunscrita, isso tem seu fundamento em um para o quê, esse para quê contínuo dos entes da lida, do plexo de referenciação de sentido, ele tem um fundamento para o quê, antecedente a essa conformação da totalidade de sentido, de um mundo de sentido, né, de uma circunscrição delineada de sentido, que é o nosso mundo de sentido. Isso antecede ainda mais ainda, que diz respeito a um por motivo do qual. Tá? Essas palavras, que neologismo que o Heidegger usa para tentar expressar o que ele quer mostrar, né, com essa compreensão analítica, né, existencial do Dasein. Ele vai dizer, abre aspas, mas a totalidade de conformidade, ou seja, dessa conformidade do plexo referencial de sentido, né, retrocede, em última instância, a um para o quê que já não se guarda conformidade com nada. Ou que já não é um ente da forma do ser do utensílio, que é o Dasein. O Dasein não é a forma do ser do utensílio, nem a forma do ser do ente que não é da natureza. Tá? Da natureza que eu digo sem... Nós somos natureza, né? Mas da natureza que eu digo sem a linguagem como a qual nós nos manifestamos. Né? Porque é óbvio que tem linguagem, só que como nós nos manifestamos enquanto compreensão, não. Só nós. Né? Então, ele diz, mas a totalidade de conformidade, ela mesma retrocede, em última instância, a um para o quê, que já não se guarda conformidade alguma, ou que já não é um ente da forma do ser do utensílio interior ao mundo, mas a um ente cujo ser é determinado enquanto ser no mundo. Ou retrocede à constituição mesma de cujo ser é inerente à mundanidade, ou seja, cujo ser é infinite, não só a finitude enquanto mortal, mas a finitude enquanto verdade, enquanto orientação da sua existência. Tá? Esse é o para o quê primário, por motivo do qual. Qual é o por motivo do qual? A minha necessidade de ser, enquanto poder ser, enquanto pura possibilidade, enquanto nada de subsistente, nada de dado, a partir das possibilidades que me são dadas na significação do plexo referencial do meu mundo de sentido, das significações do meu mundo de sentido. Então, por isso que o Heidegger vai dizer em vários textos que
que a questão do livre-arbítrio é uma questão muito grave para ele, porque esse livre-arbítrio ele não é absoluto, né? Ele não é incondicionado. Se eu só posso escolher a partir das possibilidades do meu mundo de sentido, se eu não posso ir para fora delas, porque para Heidegger não pode. Para Heidegger isso é uma pretensão do sujeito, do homem enquanto sujeito. Então, não tem uma incondicionalidade real nas minhas escolhas, né? Livre, absolutamente livre, como pretende, enfim, a metafísica do sujeito, etc. Ele vai fazer essa crítica depois com a obra de Schelling, sobre a obra de Schelling, sobre essa incondicionalidade, né, do homem enquanto sujeito. Em Heidegger, não, é totalmente condicionado por mundo, né? Finito a mundo. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo assim que, com todo esse discurso sobre o mundo, sobre a totalidade e tudo, a gente, enquanto ser finito, a gente não consegue nem se preocupar direito com o outro. Aí de repente, o Heidegger chega e fala no mundo, entendeu? Na significatividade do mundo. Tudo bem, eu posso entender o significado do mundo, mas será que eu, no ponto de vista prático, né? Será que eu dou conta dessa realidade, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade até de entender os nossos parentes ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, às vezes eu me pergunto, né, se essa noção de mundo não deixa de ser uma teoria também, né? Sim, é uma teoria. Só que a questão é que ele está tentando entender como se forma a ideia de um ente na compreensão humana, tá? Essa questão da coexistência, ele vai falar mais posteriormente, inclusive eu falei nas aulas passadas, sobre a questão de como o outro, enquanto mundo, funda a minha existência, né? Mas ele primeiro começa falando da utensilidade, do plexo de referenciação que funda a possibilidade de um ente aparecer enquanto tal, tá? A compreensão humana. Ele vai começar primeiro pelos entes do utensílio, depois ele vai falar da coexistência, da questão do impessoal, da falta de assistência, ele vai falar tudo isso em Ser e Tempo. Mas esse aqui é a primeira da primeira parte, entendeu? Depois ele vai falar sobre essa questão da coexistência. E o mundo que o Heidegger está falando, ele não está dizendo que a gente tem que compreender o mundo, ele está dizendo que nós já somos esse mundo. Tá? Nós já somos, reproduzimos essas verdades, né? Essas verdades acerca do ente, dentro desse mundo de sentido, né? O problema é que a verdade do nosso mundo de sentido, ela se pretende universal. Tá? Mas sobre a coexistência, ele vai falar muito em Ser e Tempo. Né? Vai falar muito na segunda parte da primeira sessão de Ser e Tempo. Essa é a primeira parte da primeira sessão, que é sobre os utensílios. Sobre como a gente lida com um ente que não tem a forma do ser do Dasein. Tá? A gente vai chegar lá na coexistência. Bom, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. A gente parou aqui na página 2 do... Página 2, da folha 2, da aula 2, que a gente já está na terceira aula, não entrou na aula 3. E eu abro aí para as questões. Página 2, tá? Vou deixar marcado. E a gente vai se ver só. Dia 30 não vai ter. Dia 6. Bom, então é isso, gente. Boas festas para todo mundo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Boas festas, pessoal. Tudo de bom aí para vocês. Feliz Natal, Manuela. Feliz Feliz Natal, Natal a Maria. todos. Feliz Natal, gente. Até dia 6. Até dia 6. Feliz Natal, até o dia Feliz Natal. 6 e Para de gravar aqui.